Bem-vindos para o Intrépido, ao Cosmos Cultura Nerd, o portal que transcende as fronteiras, que leva você da Terra-média até as galáxias mais distantes. Hoje estamos prestes a decifrar os segredos de Kit, o veículo, o carro inteligente, com um superprocessador que emerge até mesmo aos computadores atuais. E vamos compará-lo ao Águia de Fogo, o helicóptero inteligente feito para combate em qualquer terreno. Então, meus amigos, apertem seus cintos e preparem os motores, porque estamos prestes a decifrar os segredos da Super Máquina. Cosmos Cultura Nerd. A série, a Super Máquina, como se chama Knight Rider em inglês, ela foi criada com um objetivo para trazer um toque de ficção e ação para a televisão. Ela foi criada por Glenn Larson e ela foi ao ar lá na televisão americana, originalmente de 26 de setembro de 82 a 4 de abril de 86, contando com 4 temporadas, isso na rede NBC. Aqui no Brasil, ela estreou no dia 31 de maio de 83, às 9 da noite na Record. A série ela foi criada com um objetivo simples: salvar a NBC da briga pela audiência com a ABC e a CBS, onde a NBC, no caso, amargava o último lugar das 3 grandes redes americanas. E como ninguém gosta de ficar em último, tenta lá com a Super Máquina, né? E no cerne, no centro dessa história, dessa narrativa, a gente tem o Michael Knight, um cavaleiro moderno, por assim dizer. E assim como os cavaleiros medievais, ele tem uma missão nobre e um companheiro leal, um corcel. Kit. É um corcel simbólico, né? Que é um carro. Mas ele faz as vias, o papel de um corcel futurista. Assim como o cavalo é um cavaleiro. A missão de um cavaleiro medieval ele era moldada por sua missão. E o Michael Knight personifica essa busca pela justiça e combate ao crime, assim como os cavaleiros medievais na Idade Média o faziam, pelo Código da Cavalaria. E a jornada de Michael envolve confrontos éticos, dilemas morais, o comprometimento inabalável com valores elevados. E o grande elo de Michael com a sua missão é Kit, que é o equivalente a um corcel medieval. Só que Kit, ele não é apenas um parceiro, um veículo, ele é um parceiro, uma extensão, algo mais, parte, digamos assim, a parte da alma de Michael, porque é uma extensão das habilidades e valores dele. Assim como os cavaleiros, eles eram fundamentais para os cavaleiros por sua mobilidade e poder, Kit é a fusão da tecnologia avançada com a lealdade e a capacidade de resposta de um corcel, de um cavalo medieval. A inteligência artificial de Kit é avançada ao ponto de ele ter a capacidade de aprendizado e interações sofisticadas que ecoam com uma conexão especial, como se fosse uma conexão especial entre cavaleiro e seu cavalo. Além disso, a série também compara o conceito de conduta, que é um elemento distinto dos cavaleiros medievais. Michael, ele segue os seus próprios princípios éticos, guiado por um sentido de inabalável de justiça. Ele enfrenta inimigos e desafios. Ele é a personificação da coragem e a perseverança associados à figura do cavaleiro. E a jornada do Michael ela envolve a transformação e crescimento pessoal, destacando assim a sua evolução, o seu desenvolvimento ao longo da série. E essa narrativa de autodescoberta e superação de desafios é semelhante, é paralelo à tradição do herói, que é um elemento fundamental, é o cerne das histórias de cavaleiros, como as lendas arturianas, por exemplo. E seguindo essa linha, o símbolo da fundação faz referência ao cavalo xadrez. O cavalo ele é uma peça móvel e pode se formar em L. E é considerada uma peça versátil e poderosa. E o símbolo da fundação era uma representação desse poder e da versatilidade da tecnologia. O cavalo também é um símbolo de mudança e de transformação.
ele é uma peça que pode mover em qualquer direção e é justamente usado muitas vezes para romper as linhas de defesa. E o símbolo da fundação era uma representação da capacidade da tecnologia de mudar o mundo. Também o cavalo no xadrez é um símbolo de inteligência e estratégia. É uma peça que se requer planejamento e pensamento cuidadoso para ser usado com eficiência. E o símbolo da fundação ser essa peça, é uma representação da capacidade da tecnologia da fundação de ser usada para resolver os problemas e alcançar os objetivos. A série, a trama dela, se enrola com o Michael Knight, que é um ex-policial que é dado como morto. Ele é recrutado pela fundação, pela lei do governo, e para combater o crime. E ele recebe o nome código, Michael Knight e seu parceiro é o Kit. Indústrias Knight 2000 em bom português. Ou Knight Industry 2000 em inglês. E é equipado com uma avançada inteligência artificial. O carro que foi usado na série era um Pontiac Firebird Trans AM 1982. Na verdade, esse carro ele foi customizado para a série. Ele custou, o carro original da série do Michael, uma bagatela insignificante, troquinho de pão, $100 mil, o que hoje seria equivalente a $300 mil atuais. E com a customização, algumas coisas foram mudadas. Por exemplo, a altura do kit ele caiu 1,5 polegadas, cerca de 4 centímetros em relação à altura do Trans AM padrão. O carro do Michael, foi o herói, foi o único que tinha aquele painel fantástico. Os restos eram tudo carros normais. Vários carros estavam sempre disponíveis para várias cenas durante a série. E a Universal, o estúdio, acabou fazendo modificações necessárias. E inclusive um outro painel, o simulado, ele foi usado em um palco para closes de som de outros botões. Aquelas cenas de close que a gente via quando apertava os botões e tal, ele foi feito em um aparato à parte do carro para poder se dar o close necessário. Uma das marcas registradas do kit era esse detalhe, né? O sensor scanner dele vermelho indo para o lado do outro, que lembrava muito os Cylons de Battlestar Galactica. Bem, isso não foi coincidência, já que o criador Glenn Larson, ele também foi o criador de Battlestar Galactica. E ele quis colocar elementos de suas obras anteriores nos seus projetos. E essa ideia estética, né, ajudou a criar um visual futurista para o kit e, ao mesmo tempo, estabeleceu uma conexão visual com Galáctica que os fãs podiam reconhecer. E por causa desse sensor aqui, o nariz do carro, do Pontiac, acabou ligeiramente estendido. Se a gente prestar um pouco na atenção durante a série, dá para perceber a extensão que foi colocada no kit. O estúdio ele geralmente comprava os carros da Pontiac, que frequentemente acabam sendo até dados, por causa que eles já haviam sido danificados por causa de um descarregamento de trem. Agora, o único carro mesmo que a Universal teve que ir lá bancar, pagar para Pontiac, foi o carro do herói, o carro principal, que, como eu falei, custou hoje equivalente a $300 mil. O resto a Pontiac dava para Universal. Ou pagava lá uma taxa irrisória simbólica só para dizer que pagou alguma coisa. Agora, nas cenas em que Kit aparecia
estar guiando automaticamente sem motorista, um dublê sentava atrás do banco do motorista, ele estendia os braços e as pernas através do assento, ficava fora de vista, e também assim foi criado um espelho bidirecional que escondia ele durante as cenas que Kit parecia estar no piloto automático sozinho. E isso ajuda a explicar também porque Kit nunca foi visto por longos períodos de tempo sozinho, por causa da dificuldade de se filmar. Era muito trabalhoso fazer essas cenas. Então eles filmavam lá 2 minutinhos e tal, chegava tanto, né? E filmava. E às vezes até aproveitavam as mesmas cenas em outros episódios, por causa da dificuldade de filmar. Agora o tema da série, aquele tema lindo, maravilhoso, icônico de Kit, ele foi composto por Stu Phillips e Glenn Larson. Curiosidade, Stu Phillips também foi o compositor do tema de Battlestar Galactica, que é outro tema lindíssimo. Logo vai ganhar um vídeo aqui no canal, então não se preocupe com isso. Agora, Larson, ele disse que se lembra de um tema de uma peça clássica chamada Marte et Courage de Bacchus, ato 3, número 14 de Silva, que foi composta pelo compositor francês Le Débillés, onde ele tirou peças para o tema Cavaleiro, que é a música tema do Kit, e ele também disse que a decisão de usar sintetizadores foi uma decisão do estúdio, da rede. Agora, eu escutei brevemente essa obra francesa do Léo Débillés, de Libes, melhor dizendo. E se prestar muita atenção, realmente você consegue perceber alguns temas ligeiramente semelhantes. Não uma cópia, não é idêntico, lembra vagamente, se prestar atenção. É até interessante se a gente ver isso. Agora, o porquê tudo isso? Por que Kit se tornou o que foi durante os anos 80 e é lembrado até hoje? Bom, a década de 80 ela testemunha uma explosão no interesse no que se refere à tecnologia nos lares e, de modo geral, na sociedade, né, galera? E esse período ele foi marcado pelo surgimento dos computadores pessoais. Foi ali, final dos 70, começo dos 80, que os computadores pessoais eles começaram a surgir. Isso aí foi quando surgiu o IBM PC, o Apple II, e que começaram a ficar mais acessíveis ao público. E a ideia de interação entre máquina e homem, ela começou a ser, por meio das interfaces gráficas e tal, começou a capturar a imaginação do público, imaginar o que o futuro podia trazer. E a série, a Super Máquina, ela aproveitou esse fascínio que estava emergindo pela tecnologia naquele momento e criou o Kit, um carro equipado com uma inteligência artificial super avançada. O Kit, o carro, ele era capaz de se comunicar por meio de um scanner de voz, executar várias funções computacionais e fazendo assim muitas coisas em torno da interação homem-máquina. Fora isso, o enredo da série também explorava conceitos futuristas, como a aplicação da informática na luta contra o crime, a ideia de um carro autônomo inteligente capaz de processar informações em tempo real para combater as ameaças, refletia uma crença otimista de que a tecnologia podia ser uma força positiva na sociedade, uma coisa que estava em voga na época. O Kit, na realidade, ele era um computador montado em um carro. E, para ser exato, um carro super equipado. E para realizar as suas tarefas, o Kit, ele exigia um processador extremamente poderoso, capaz de lidar com tarefas complexas, como reconhecimento de voz, aprendizado da máquina, processamento de dados em tempo real, tomar decisões autônomas, um monte de coisas. Bem, fora o processador principal, a CPU principal, o Kit podia ter unidades periféricas especializadas para
certas tarefas específicas. Como, por exemplo, quando a gente tem uma placa de vídeo, um computador, uma placa de som e assim por diante para realizar tarefas adicionais melhores, né? E teria habilidades, profundidades para processamento de imagem, para reconhecimento visual, processamento de linguagem natural, módulos dedicados a funções autônomas, e tudo isso exigido o que de kit? Muita memória RAM, para armazenar todos esses dados temporários, processar tudo isso em tempo real. E realizar todas as operações simultâneas, com várias tarefas muito complexas, e também precisar de um sistema de armazenamento pesado para guardar grandes volumes de dados, como mapas, informações de conhecimento, registros de suas informações e aí vai. E ele também teria uma grande variedade de sensores, que incluíram câmeras, microfones, radar, lidar com tudo isso e outras coisas para poder interagir com o meio ambiente de uma forma eficiente. Fora isso, ele ainda incorporaria uma poderosa inteligência artificial e sofisticada, capaz de aprendizar na máquina para poder se adaptar às novas situações, aprender com experiências passadas e melhorar suas habilidades ao longo do tempo. Ou seja, aprender com o passado para ser mais eficiente amanhã. E para fazer tudo isso, o kit ele requer uma enorme capacidade de processamento de dados, o que torna isso uma especulação das mais pesadas. Por quê? Porque na série nunca foi falado qual era a capacidade de kit. Só isso. Não é falado quanto ele tem RAM, qual que é o processador, qual é o sistema operacional. Nada. Não é falado nada. Tem algum episódio que fala que é instalado um tanto de memória aqui, uma coisinha lá e tal, mas de uma forma direta tal, não. Aqui tem um processador tal, tem tantos RAM de memória, tem um HD de tanto. Não, isso não é falado. Agora, a gente pode especular, o que é muito divertido também. Então vamos lá. Para realizar essas tarefas, o kit ele precisa de uma capacidade computacional muito significativa. Uma estimativa aproximada, um chute, é que o kit ele teria um processador com pelo menos 100 GHz de frequência. Teria o equivalente de um HD de 1 terabyte de memória. Isso memória RAM. Precisaria de um sistema operacional sofisticado que pudesse gerenciar várias funções simultâneas. Uma possível opção, candidato para isso, seria o Linux. Já pensou se o kit tivesse que rodar com Windows, gente? O ruim que não ia dar? Kit rodando com Windows. É ruim. Tela azul. Imagina se o kit tivesse tela azul. Tá no meio de uma perseguição, o kit vai lá, tá lá, tela azul do Windows. Da hora, né? Então, por isso teria que ser algo mais confiável, digamos assim. E como o Linux também é um sistema de código aberto, ele poderia ser modificado à vontade para as funções que o kit exigiria. E o Linux também é conhecido por confiabilidade e flexibilidade. Essas especializações seriam suficientes para que o kit realizar todas essas tarefas que são mostradas no seriado. Só que é importante lembrar que isso são apenas estimativas e a capacidade dele poderia ser completamente diferente. Agora, só para a gente ter uma ideia, galera, hoje se fala de carros autônomos. O seriado é de 82, mais de 40 anos atrás. Quase 42 anos atrás. O primeiro carro autônomo a ser aprovado para uso comercial, não estou falando teste, uso comercial, foi o Mercedes-Benz S-Class, que foi lançado em 2014. Há quase 10 anos. Assim, a gente pode dizer que kit, no seu conceito, não em poder computacional, conceito, ele estava há 30 ou 40 anos à frente do seu tempo. Eles eram capazes de realizar lá em 82 tarefas que só foram começar a ser possíveis 30, 40 anos depois.
Só que fora tudo isso, que também era equipado com aquela variedade de sensores que eu citei. Câmeras, radares, scans e por aí afora. E por isso, por ele ter toda essa tecnologia avançada, ele inspirou muita gente a imaginar como que seria o futuro dali, estou falando de 82 à frente, 20, 30, 40 anos. E isso começa na realidade há 10 anos atrás. Por quê? Porque pessoas foram inspiradas pelo nosso amigo aqui, nosso Kit, e começaram a trabalhar seriamente com sistemas de computação para tornar o seriado uma realidade. E esse, minha gente, é um dos maiores poderes da ficção científica. Prever o futuro ou pelo menos inspirá-lo. E esses são os motivos que eu amo tanto a ficção científica. Bom, como falei, a Supermáquina seria de 82. 2 anos depois, na CBS, emissora concorrente da NBC, estreia uma outra série, Wolf, e tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui com vocês. A Águia de Fogo, como ficou conhecido aqui no Brasil, ela apresentava um super helicóptero altamente avançado. E detalhe, o Águia de Fogo ele tinha um poder computacional que rivalizava com o de Kit. O Águia de Fogo ele tinha que processar informações como motores a jato de alta potência, controles de voo avançado, sistema de armamentos avançados, e por ele ser um helicóptero de combate furtivo, teria que lidar com sistemas de armas avançados, com sistemas de redução de ação do radar, revestimento absorvente de radar. Tudo isso seria colocado dentro do Águia do Fogo, entre várias outras funções que eu detalho melhor aqui no vídeo do Águia de Fogo, que vocês depois dão uma olhada. E isso faz surgir a pergunta que não quer calar. Que todo nerd, fã dos que viveu os anos 80, ao menos uma vez fez na vida. Quem era mais avançado? Quem era mais poderoso? Kit ou Águia de Fogo? Quem tinha mais poder de computação? Kit ou o Águia de Fogo? Bom, eu dei agora há pouco para vocês a configuração especulada do Kit. Então vamos fazer a mesma coisa com o Águia de Fogo. O Águia de Fogo exigiria um processador multicore de altíssimo desempenho, com uma coisa entre 10 a 20 GHz de frequência. A memória do Águia de Fogo ele teria alguma coisa entre 128 e 1 TB de RAM, dependendo das operações e simulações que ele teria que fazer durante sua operação. E quanto possivelmente o Kit usaria um sistema Linux amplamente diversificado, o Águia de Fogo ele teria que usar um SO, um sistema operacional, altamente especializado, possuindo tecnologias de combates avançadas. O armazenamento do Águia de Fogo teria que ser alguma coisa entre 500 terabytes e 1 petabyte de armazenamento de dados, rivalizando ali com o Kit. Agora, comparando o Kit com o Águia de Fogo, o Kit tem mais funções a realizar do que o Águia de Fogo e exigiria assim um poder de processamento maior que o Águia de Fogo. E o Kit foi projetado para ser um veículo altamente adaptável e multifuncional, enquanto o Águia de Fogo foi apresentado para ser um helicóptero de combate altamente avançado. E todas as funções do Águia de Fogo estavam centradas, ou seja, voltadas para combate aéreo em missões táticas. O Águia de Fogo era altamente especializado. Kit era altamente adaptável, altamente versátil. Então assim nós podemos concluir que, em especulação, logicamente, né, que seria razoável assumir que o Kit, com suas capacidades diversas, interações complexas, ele exigiria um poder de processamento muito maior, muito mais significativo do que o Águia de Fogo. Só o poder de reconhecimento de voz
e conheciam e apresentando a máquina de real interações sofisticadas com o ambiente, tudo isso colocaria as demandas de computação, de processamento de dados, de kit, muito maiores do que o Águia de Fogo, que não tinha essas necessidades nem esses padrões. Então, resumindo é o seguinte, galera. Kit é um veículo versátil, equipado com uma ampla gama de funções e tecnologias adaptáveis. Enquanto o Águia de Fogo é especializado como helicóptero de combate, focado principalmente para operações militares e combate aéreo. E na minha opinião, apenas nisso, e a minha opinião, Kit leva vantagem por ter uma inteligência artificial mais generalista, enquanto o Águia de Fogo tem uma inteligência mais específica, mais centrada. E assim, meus amigos, chegamos ao final dessa viagem pelo universo da super máquina. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu para fazer esse vídeo. E assim, continuem explorando as entranhas do universo nerd, as entranhas tecnológicas, como esse vídeo que exploramos, o Kit. E se você é da geração que cresceu embalada pelos encantos dos anos 80, ou se é um novo adepto dessas séries clássicas, deixa um like aqui pra mim. Dá trabalho fazer esses vídeos, galera. É horas e horas lá pesquisando os dados, especulando. Então, não custa nada, é de graça e me ajuda muito. Deixa um like, deixa um comentário, comenta, compartilha esse vídeo. Lembre-se, são os 3 Cs, gente. Curte, compartilha e comenta. Se não gostou, acho que eu estou viajando na maionese, não tem problema. Deixa um dislike. E fala por que você acha que eu estou viajando. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. E também gostaria que você, que gostou, dissesse o que mais você gostaria de ver numa próxima aventura, num próximo vídeo aqui no canal Cosmos Cultura Nerd. E também me sigam toda terça às 8 da noite nas lives do canal Star Geek Nerd Wars, onde junto com alguns amigos a gente discute em uma live de 1h30 algum tema sobre a cultura nerd, o universo nerd. E assim, meus amigos, até a próxima, onde vamos continuar a explorar as fronteiras do desconhecido, os clássicos da cultura nerd. E vida longa e próspera, meus amigos. Até a próxima.